Bom, vamos estudar aqui então o problema TwoSum do LeetCode, que é o primeiro problema do LeetCode, é um problema ótimo para iniciantes, para começar a estudar esse tipo de problema, que é muito cobrado em entrevista de código, né? E é um problema ótimo porque ele admite várias soluções e a gente consegue ir melhorando a solução é, um pouquinho de cada vez e aprendendo com isso várias técnicas que a gente vai usar em vários outros problemas e em várias outras situações. Tá, então o que o problema pede aqui? Né? O problema vai te dar uma lista de números, né, num array ou num vetor, aqui no caso, e ele vai te dar um target, né, e ele vai te pedir um par de índices desse vetor ou desse array que os elementos apontados por esses índices somem o target que ele pediu. Né? Então, por exemplo, aqui ele dá, né, esse exemplo 2, 7, 11, 15, né? E o target é 9, então os elementos que somados dão 9 são o elemento na posição 0, que é o 2, e o elemento na posição 1, que é o 7. Né? Se ele tivesse pedido, por exemplo, 18, seriam os elementos 1 e 2. Se ele tivesse pedido 22, seriam os elementos 1 e 3, né? E assim por diante. Então vamos tentar pensar aqui uma solução aqui para esse problema. A primeira solução, que seria a solução mais ingênua, seria a solução força bruta, né? Que seria a gente tentar todos os pares de índices, né, que são possíveis e testar um por um até achar algum par que satisfaz o critério que ele pediu. Né? Então vamos codificar isso bem rapidinho, né, e vamos, né, conferir que isso funciona. Né? Então eu vou colocar aqui numa variável n o tamanho do nosso vetor para facilitar, né? E então, né, para a gente selecionar um par de índices, a gente tem que selecionar um índice para ser o primeiro e dado um primeiro índice, a gente precisa escolher um segundo índice. Bom, então vamos escrever aqui então, né, um for loop aqui, né, que para cada elemento i, né, começando de 0, indo até n-1, né? A gente escolheu o primeiro índice, e como é que a gente vai escolher o segundo? Né? A gente poderia escolher qualquer outro elemento para ser o segundo, mas a gente não precisa escolher nenhum elemento que seja anterior ao i, né? Porque se é um elemento anterior ao i, a gente está tentando uma combinação que já foi tentada antes, né? Mas com as posições invertidas. Então vamos escolher aqui então um elemento j, que pode ser um elemento a partir de mais 1 e menor do que n também. E aí aqui a gente vai testar, né? Se nums de i mais nums de j é igual a target, né? Então acabou o problema, a gente retorna, né, os elementos i e j, né? E aqui eu vou no final colocar um return vetor vazio para não criar um comportamento indefinido no nosso programa, né? E vamos aqui testar que essa solução funciona, né? Aqui para os casos de teste do LeetCode, e ele de fato funciona. E se a gente submeter, né, o LeetCode vai dar uma colher de chá para a gente. Né? O LeetCode ele vai aceitar essa solução, apesar dessa ser uma solução bem lenta, né? E a gente pode até ver aqui que, né, você tem um cluster, né, de algumas soluções bem rápidas e algumas soluções bem lentas aqui, né? E o LeetCode ele dá essa colher de chá aqui para gente, né? Mas ele pede aqui na descrição explicitamente, né, para você fazer um algoritmo, né, que seja mais rápido do que O de n ao quadrado. Né? Se você começou a estudar esse tipo de problema para entrevista, né, você provavelmente sabe o que significa essa notação, O de n ao quadrado, né?
né? E aí a ideia é como é que a gente vai fazer uma solução que seja mais rápida do que O de n ao quadrado, né? E, enfim, aqui uma coisa que a gente consegue pensar aqui um pouquinho mais na nossa solução é o seguinte, né? Vamos olhar para essa equação aqui que a gente está tentando achar, né, quem são I e J que satisfazem, né? Se a gente for olhar para dentro desse loop interno aqui, né, nums de I é uma constante e target é uma constante, né, para todo o programa. Então, se eu pegar esse valor e passar para o lado de cada equação, né, subtraindo, né, o que acontece? Eu estou então tentando fazer, né, isso aqui é uma constante, eu posso inclusive tirar ele para fora aqui, eu posso chamar de target 2, sei lá, chama de qualquer coisa, né, e eu consigo definir ele aqui fora, né, porque ele não varia com o J, né. Então, basicamente, o que eu estou procurando é um valor, um índice J, né, que seja igual a target 2. Né? E se você for ver, a gente está fazendo uma busca linear aqui. Né? E o que poderia ser mais rápido do que uma busca linear? Né? Porque a gente está fazendo N buscas lineares, né? Por isso que esse algoritmo é O de N ao quadrado. E o que a gente poderia fazer mais rápido do que uma busca linear aqui? De cara, vem na cabeça a gente tentar fazer uma busca binária. Né? Uma busca binária seria, né, em vez de levar O de N cada busca, iria levar O de log N, o que iria melhorar bastante o tempo do nosso algoritmo, porque a gente iria fazer N buscas binárias, né, cada uma custando log N, então a gente faria um algoritmo O de N log N, que seria mais rápido do que O de N ao quadrado. Né? Mas, se você estiver bem lembrado, para a gente poder fazer uma busca binária, a gente precisa que o vetor esteja ordenado. Né? E esse vetor não tem garantia nenhuma de que ele vai estar ordenado. Aqui no primeiro exemplo ele dá um vetor ordenado, mas depois ele dá um vetor fora de ordem. Então a gente não tem garantia de que esse vetor está ordenado. Então a gente precisaria que esse vetor tivesse de alguma forma ordenado. Né? E então a gente precisa ordenar o vetor. E coincidentemente ou não, ordenar o vetor também vai ter um custo de n log n. Então não vai deixar, em termos de complexidade do nosso algoritmo, o nosso algoritmo mais lento. Né? Só tem um problema. O problema é que se a gente inocentemente ordenar esse vetor, a gente vai perder a resposta do problema, que são os índices onde ocorrem os valores que a gente quer. A gente vai encontrar os valores, mas a gente vai perder os índices, porque agora esses valores vão estar em posições diferentes do vetor. Então eu preciso de alguma forma guardar os índices originais desse vetor. Né? Tem pelo menos duas formas de fazer isso. Eu vou tentar implementar aqui a forma que é mais simples, que é a seguinte. A ideia eu vou criar um outro vetor, que na verdade esse outro vetor vai ter uma cópia dos valores desse vetor e dos índices onde eles ocorrem. Então eu vou criar aqui um vetor de pares de inteiros, vou chamar de pairs, né? E a gente já pode e aí a gente pode preencher esse vetor, né, da seguinte forma. Eu vou fazer um loop passando em cada elemento do vetor nums. E aí o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou incluir em pairs, eu posso até usar o emplaceback aqui, eu vou incluir nums de i e a posição i. E aí dessa forma, quando a gente chamar a função sort, a gente vai ordenar o vetor pairs e ele vai ordenar os pares, trazendo com eles a posição original.
Então, de posse aqui desse vetor ordenado, a gente pode trocar então esse loop interno aqui por uma busca binária, né? E como é que a gente vai fazer essa busca binária? A gente vai fazer da seguinte forma, né? Para cada elemento i, a gente vai procurar um elemento j que seja o valor target 2, onde seja target menos, né, o valor de i. E a gente vai fazer isso de uma busca binária, de forma que a gente vai começar em i mais 1 e a gente vai terminar em n. Então, como é que a gente faz a nossa busca binária aqui, né? Vamos fazer aqui o nosso loop da busca binária, que é, enquanto left for menor que right, eu vou calcular um ponto intermediário que vai ser left mais right sobre 2, é a média, né? E eu vou querer saber agora se o nosso elemento está à direita do ponto intermediário ou à esquerda, né? Então, se pairs de mid, né, pegando o primeiro elemento, que é o valor, se esse valor ele é menor do que o elemento que eu estou procurando, que é target 2, significa que target 2 está à direita de mid. Então, o ponteiro da esquerda eu vou levar para mid mais 1. Se, por outro lado, pairs de mid contém um valor que é maior do que target 2, nesse caso eu estou procurando um valor que está à esquerda de mid, então o meu right eu posso trazer para exatamente mid, lembrando que a gente está usando inclusive à esquerda e exclusive à direita, né? E aqui por fim, se nenhum desses casos se satisfez, isso quer dizer que pairs de mid, né, pegando o valor, não é nem menor do que target nem maior, então quer dizer que ele é igual, então quer dizer que a gente encontrou o valor. Então aqui a gente pode retornar direto da função, e o que a gente vai retornar? A gente vai retornar os índices originais, que são a segunda posição do nosso par, que são os pairs i second e pairs mid second. E vamos ver se isso funciona. Bom, funciona aqui para os casos de exemplo. Vamos submeter e ver a velocidade que fica isso. E ele é aceito. E você pode ver que a velocidade já começou a ficar bem rápida, né? Já está aqui dentro do grupo das soluções bem rápidas do C++, né? Bom, que outra solução a gente pode dar para esse problema? Uma solução um pouco melhor do que essa, né? Aqui, né, nessa busca que a gente está fazendo N buscas binárias, né? Então a gente está pagando um custo N log N, né? Mas imagina agora que o problema é alguma coisa do tipo, ele vai te dar um vetor e ele vai te fazer N perguntas, né? Ou não necessariamente N, mas ele vai te fazer várias perguntas, né, sobre possíveis índices que somem possíveis targets, né? Um jeito que a gente pode fazer é diminuir o custo dessa busca aqui, né? A gente consegue fazer essa busca em tempo linear se a gente tiver o nosso vetor ordenado aqui. Bom, e como a gente pode fazer para tentar melhorar essa busca, essas N buscas binárias que a gente está fazendo aqui, né, para achar? Uma técnica que a gente pode usar é, usando o fato de que o vetor está ordenado, é uma técnica chamada dois ponteiros, né, que a gente consegue resolver, a gente consegue achar esse target em tempo linear, se o vetor estiver ordenado, sempre lembrando disso, né? E vamos tentar entender como é que funciona essa técnica nesse caso, porque a gente vai precisar visualizar aqui, né? Eu coloquei aqui um exemplo, né, com essa lista ordenada aqui, né? 2, 7, 11, 15, 19 e 30.
né? E vamos supor que o nosso target é, vamos dizer, 26. Não, 26 é um exemplo ruim. Deixa eu botar aqui 16 e botar que a gente está procurando o número 27, né? Então, como funciona? Eu vou ter um ponteiro à esquerda e um ponteiro à direita. Bom, e como que eu vou usar esses dois ponteiros para achar a resposta? A ideia é a seguinte: eu vou olhar o quanto que os valores apontados por eles somam e, com base nessa soma, eu vou tentar provar que um desses valores ou ele é grande demais ou um desses valores é pequeno demais para poder ser usado nessa soma. E como o vetor está ordenado, eu consigo excluir tudo que está ou à direita do vetor da direita ou tudo à esquerda que tiver o vetor da esquerda. Vamos entender isso aqui, né? Vamos começar, né? O vetor da direita começa no elemento mais à direita e o vetor da esquerda começa no elemento mais à esquerda. E aqui vamos olhar nesse caso, né? Eu tenho 2 e 30, né? Que somam 32, né? 32 é acima de 27. Então vamos pensar o seguinte: 32 está muito grande. Eu preciso de um número menor do que 32. Mas 2 já é o menor número que eu tenho disponível, né? Eu não tenho como diminuir o 2, né? Já o 30, né? O 30 eu consigo provar que ele é grande demais. Eu consigo provar que ele não é parte da solução porque somando com o menor valor de todos, ele já excede o target. Então não tem como 30 possivelmente ser parte da solução. Então eu excluo o 30. Eu garanto que 30 com nenhum número vai funcionar. Porque com o menor já está acima de 27, não tem como somar 27 com nenhum número maior do que 2. Então eu ando com o vetor da direita aqui para a esquerda e eu excluo esse 30, né? E aí agora vamos olhar a lógica pelo outro lado. Né? Agora eu tenho 2 e 19. Né? 2 com 19 soma 21. E 21 está abaixo de 27. Né? Então, pela mesma lógica, 2 e 19, né, somando, pela mesma lógica, então 21 é um valor muito pequeno. Né? Eu preciso aumentar essa soma. Só que eu consigo mostrar que 2 é um valor pequeno demais. Né? Deixa aqui eu excluir aqui o 30, né? Eu consigo colocar aqui talvez uma linha cruzando o 30, né? O meu maior valor possível agora é 19, né? Então se 2 somando com o maior valor possível não chega perto de 27, eu consigo garantir que 2 é pequeno demais, então 2 com nenhum outro valor vai ser possível. Então eu ando com esse vetor, com esse ponteiro. Então eu ando com esse ponteiro aqui para a direita e eu consigo excluir o 2. Vamos olhar a lógica de novo, né? Então agora eu tenho 7 e 19. Né? 7 com 19 soma 26. 26 ainda é menor do que 27. A gente vai repetir, né? A explicação, né? O maior valor possível que eu tenho é 19. Então, se 7 somado com o maior possível não chega em 27, quer dizer que 7 é pequeno demais. Eu provo que o 7 não é parte da resposta e eu ando com esse ponteiro uma posição para a direita. E a gente exclui o 7. Aí agora eu tenho 11 e 19. 11 com 19 dá 30. 30 é acima de 27. Então, pela mesma lógica, eu consigo provar que 19 é grande demais. Por quê? 19 somando com o maior... Porque 19 somando com o menor valor de todos, ele ainda fica acima de 27. Então, eu não posso usar 19. Então, eu pego esse ponteiro e ando uma posição para a esquerda, corto o 19 e agora eu tenho 11 mais 16. De fato, dá 27. Eu encontrei a resposta que eu queria.
né? Então, a gente vai tentar implementar isso agora em código, né? Então, como é que a gente implementa em código essa técnica dos dois ponteiros, né? Vamos começar. Eu tenho um ponteiro à esquerda que começa na posição left igual a 0 e um vetor à direita que vai começar na posição n-1, né? Então, né, esse problema ele garante que ele tem solução. Então eu vou colocar um loop infinito aqui, porque eu garanto que eu vou sair desse loop com uma solução, né? Mas a gente poderia colocar left menor do que right, e se por acaso eu chegar num ponto em que o left ficou igual ao right e a gente terminar esse loop, a gente sai daqui sem uma solução. Então, qual que é a ideia? A ideia é a seguinte: se, voltando a usar o pairs aqui, se o pairs de left, pegando o valor, somando com pairs de right e somando o valor associado for menor do que target, significa que o valor de left é pequeno demais, então eu vou incrementar a posição de left. Bom, eu já calculei esse valor aqui, eu vou chamar esse valor de soma, por exemplo. E aqui eu vou perguntar: se por outro lado a soma é maior do que target, significa que o meu valor de right está grande demais e ele precisa ser decrementado. E se por outro lado a soma não é nem menor e nem maior do que right, eu encontrei uma soma que é igual ao target. Então aqui eu vou retornar as posições originais, né, que são pairs de left e second, que é onde tem os índices, né, e right second. Vamos testar se isso funciona. Bom, funcionou aqui para os casos preliminares aqui. Vamos submeter e ver o quão rápido isso fica. Bom, de novo foi aceito e, curiosamente, ficou mais lento do que a solução anterior. Mas o motivo disso é porque esse benchmark do LeetCode ele não é muito preciso, ele não mede muito bem o tempo que as soluções levam, né, principalmente para linguagens rápidas como C++, né? Mas a gente vê que a gente está aqui no nosso cluster de soluções rápidas, né? Se a gente submeter de novo, a gente vai ver que o tempo vai ser alguma coisa muito diferente aqui, né? A gente vê que o tempo caiu pela metade sem a gente mudar absolutamente nada na solução. Bom, e qual então seria a melhor solução para esse problema, né, em teoria? Né? Seria uma solução usando um hash map, né? E é uma solução que eu particularmente acho a mais feia de todas, né? Porque parece a mais apelativa, né? Mas de fato é uma solução que vai resolver esse problema em ODN, né? E qual é a ideia? A ideia é, para cada elemento que a gente vai passar nesses elementos, né, desse vetor uma vez, e a gente vai olhar dois possíveis casos. Ou a gente vai pegar o elemento, digamos que seja o elemento x, e a gente vai pensar quanto que é target menos x, né? E se target menos x já foi inserido, se eu já vi target menos x, então ele está no meu hashmap, e eu vou simplesmente olhar no meu hashmap em que posição que ele aconteceu e retornar. Mas se target menos x não aconteceu no meu hashmap, então eu vou inserir x no meu hashmap, e se por acaso target menos x for visto adiante, ele vai procurar por x, né, e vai encontrar. Então vamos ver como é que é essa solução. Eu vou criar um mapa, um unordered map, né, de inteiro para inteiro, né, por exemplo m, né,
E o que eu vou fazer? Eu vou passar uma vez em cada elemento do vetor e eu vou olhar se M contains target menos nomes de I, então resolvido, eu encontrei. A minha solução vai ser M procurando target menos nomes de I, e se esse não for o caso, então o que eu vou fazer é simplesmente dizer que M de nomes de I ocorre na posição I. E aí vamos ver se isso funciona. E aqui a gente vê que funciona para os casos preliminares, né? Estou submetendo aqui para ver e de fato, né, a gente vê que o benchmark do LeetCode é realmente bem impreciso, né? E ele passou aqui, mas passou aqui no grupo das soluções mais rápidas, né? Bom, então essas são pelo menos as soluções que eu conheço para esse problema. E a ideia é você olhar o problema e não simplesmente tentar resolver de uma única forma, mas você tentar explorar o problema e tentar ver quais são as possíveis formas de resolver esse problema e quais são as vantagens e desvantagens de cada forma de resolver o problema, né? Então, espero que você tenha entendido e me fala aí se você ficou com alguma dúvida, né? Obrigado.